Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a essa aula sobre o que é o airdrop e como achar os melhores airdrops, como achar as melhores assimetrias. Então a gente vai bater tudo isso aqui durante essa aula. Agora uma coisa que eu quero desmistificar é que airdrop não é dinheiro de graça, tá bom? Então às vezes a gente não desprende sim de poder monetário, de poder aquisitivo, de dinheiro para ganhar aqueles airdrops, mas muitas vezes, até mesmo quando a gente não gasta dinheiro, a gente despreende do nosso ativo mais valioso, que é o nosso tempo, tá? Geralmente esses airdrops que são free, que são gratuitos, demandam sim bastante tempo, então a gente vai entender o que é o airdrop e como é que a gente pode ser recompensado com os airdrops. Então quando a gente fala de airdrop, a gente vê ele de duas formas, pelo menos eu enxergo de duas formas e é como eu vou passar para vocês. Então é uma recompensa para aqueles usuários que são early adopters. O que é isso? Aqueles usuários que chegaram muito no início em um protocolo. Eu gosto de usar muito o exemplo que eu inventei da minha cabeça, mas eu acho que fica muito ilustrativo para esse caso, é que vamos fazer uma suposição aqui. Imagine que a Apple vai lançar um aplicativo, seja ele de jogos, seja ele um aplicativo de transacionar dinheiro, tipo um aplicativo de banco, qualquer aplicativo que seja. Para ele lançar aquele aplicativo, ou não necessariamente a Apple, mas alguma empresa que vai lançar um aplicativo no Apple Store, aí fica na sua imaginação. Mas o fato é que para ele lançar aquele determinado aplicativo, ele precisa estar liso. Liso que eu digo é rodando, sem estar travando, sem estar caindo, suportando bastante os usuários. E como é que eles vão saber se esses aplicativos estão realmente rodando com toda essa eficiência? Eles precisam passar pelo que chamamos de teste de estresse. Então, imagine que somos 10 usuários aqui e aí o Banco do Brasil ou a própria Apple contrata todos nós para poder utilizar esse aplicativo dele e estressar, utilizar ele ao máximo, tá bom? Então, uma vez que a gente utiliza esse aplicativo que é um jogo, um aplicativo para transacionar dinheiro, qualquer aplicativo que seja, tá, pessoal? Então, uma vez que a gente está utilizando muito, estressando, algumas falhas vão surgir, alguns bugs vão surgir, o aplicativo possivelmente vai travar, o aplicativo possivelmente vai cair, e tudo isso daí a gente está dando feedback para o time de desenvolvedores daquele produto. E aí o time de desenvolvedores com esses feedbacks, com esses retornos, melhoram o produto até que o produto realmente esteja muito bom e ele é lançado lá na Apple Store para a gente baixar, seja ele pago ou de forma gratuita. Mas o fato é que nós que utilizamos aquele aplicativo, estressamos aquele aplicativo, demandamos o nosso tempo utilizando aquele aplicativo e ajudamos o time de desenvolvedor a ter feedbacks e melhorar aquele produto, seremos recompensados. Aqui no caso da Apple, do Banco do Brasil, a gente vai receber um salário por isso e é mais ou menos isso que ocorre quando a gente fala de criptoativos. Então uma rede, uma blockchain, ou então um aplicativo de transacionar dinheiro, um aplicativo de jogo, tal como a gente falou lá em Web 2, ou seja, do mercado tradicional, é lançado em uma fase ainda muito inicial, em uma fase beta, vamos dizer assim, e nós somos os usuários que estamos estressando aquele aplicativo, utilizando muitas vezes com dinheiro real, mandando para lá e para cá, outras vezes só jogando, outras vezes com dinheiro de mentirinha, os falsetes, mas o fato é que por vezes a gente está despreendendo aqui poder aquisitivo, monetário, né, dinheiro, tempo sempre e somos recompensados por feedbacks que os times vão tendo e aí eles vão melhorando o seu produto e eles lançam o que chamamos de mainnet, ou seja, a sua rede principal, que por muitas vezes necessita de um token, uma criptomoeda, um criptoativo. E é assim que nós somos recompensados com esses criptoativos. Lembra quando eu dei aquele exemplo do banco ou da Apple? Que aqueles usuários que ficaram estressando o produto foram recompensados com salário? Aqui nós somos recompensados com criptoativo. Perfeito? E temos também o segundo método, que eu chamo de saída de liquidez de Venture Capital. O que são Venture Capital? São investidores em ativos de risco. Então imagine vocês na cabeça de vocês que lá no Vale do Silício tem diversos nerds mesmo, aqueles caras que conseguem inventar tudo, mas talvez não tenham tanto dinheiro para poder botar essa ideia para frente. Então eles inventam uma tecnologia que supre uma necessidade muito grande de qualquer tipo de mercado, aqui estamos falando de um mercado Web3, blockchain, criptoativos, só que eles não têm dinheiro para mandar essa ideia para frente, tornar aquilo palpável, tirar do papel e tornar real aquele produto. Aí entram os Venture Capital. Só que diferente que do mercado tradicional, onde a gente fala de empresas consolidadas, que existem investidores que ganham parte das ações, aqui não tem como esses Venture Capital serem recompensados com parte daquela empresa, com parte de ações. Então, uma forma deles serem
vamos dizer assim, reembolsados, né? E receberem os seus lucros por investir em uma tecnologia ainda muito no início, é recebendo tokens, é recebendo criptoativos daquele produto. Então, avaliar quanto aquele protocolo recebeu do que chamamos que é o fundraising, que são aportes, dá para a gente o norte de quão grande será aquele bolo que será dividido entre os Venture Capital, entre os usuários por meio de airdrops, e existem sites que mostram isso pra gente, que fica muito fácil também da gente ir escolhendo o melhor airdrop. Então tem uma coisa na mente de vocês, quando a gente fala de mercado tradicional, nós estamos falando de empresas consolidadas. Quando a gente fala de cripto, nós estamos falando basicamente de empresas de tecnologias que são startups, tá bom? Então, tirando o Bitcoin, todos os outros protocolos que falamos aqui em cripto são startups que recebem aquelas rodadas de investimento, rodada seed, rodada série A, rodada série B e por aí vai, captando cada vez mais dinheiro para tornar palpável toda aquela ideia que está no papel e tirá-la do papel e realmente materializar aquela ideia que aqueles nerds tiveram do Vale do Silício, tá? Isso é só um exemplo, beleza? Então, temos duas formas aqui de enxergar airdrop. A nossa forma de early adopter, né, de usuário de blockchain, de rede, de aplicativo, e a forma de VCs, dos Venture Capitals, como uma saída de liquidez. Então, eles precisam desses tokens para ser uma saída de liquidez, para realizar um lucro daquele aporte que eles fizeram anos atrás, e acompanhar isso é fundamental para sabermos se vai ter um bom airdrop ou não. Beleza? E existem basicamente duas formas de airdrop quando falamos de airdrops. Eu gosto de chamar de airdrops ativos e airdrops passivos. E quais são as diferenças? Isso aqui são só alguns exemplos, tá, pessoal? Existem diversos outros tokens que a gente consegue fazer o que chamamos de airdrop passivo. Então, recentemente, eu fiz um airdrop passivo de Ronin. Na verdade, a gente não faz um airdrop, é uma interação que pode nos gerar diversos airdrops como um efeito rede. Mas como é que funciona isso, Cria? Então, vamos lá. A gente tem aqui a Celestia, por exemplo, representada aqui, ó, pela sua logo, né? Aqui a PIF, Osmo, Atom e Injective. Vamos lá. Então a gente tem aqui a Celestia, que é um protocolo de disponibilidade de dados. Então, alguns protocolos que vêm surgindo, algumas redes que vêm surgindo, vão usando a Celestia como essa camada de disponibilidade de dados. E qual é a narrativa do airdrop por trás disso? A narrativa é que o fato de você pegar Celestia, tokens TIAs, e serve para Osmo, serve para todos esses que estão aqui na imagem e mais alguns, e travar em stake, garantindo a segurança ali da rede, ajudando na segurança da rede, você tende a receber diversos airdrops dos protocolos que utilizam, por exemplo, a Celestia como uma camada de disponibilidade de dados, a PIF, que é esse aqui no centro, como uma rede de oráculos. Então, protocolos que utilizarem a PIF como oráculo para trazer, seja um feed de preços, por exemplo, o preço do Bitcoin, o preço do Ethereum para dentro do seu aplicativo, protocolos que utilizarem aqui Atom, o Atom CDK, né, que é a pilha de tecnologia de desenvolvimento de Atom. Então, a gente tem todo esse ecossistema e toda essa narrativa que, uma vez que a gente compra esses tokens, trava esses tokens em stake, garantindo e ajudando na segurança da rede, ok? Nós temos a oportunidade de ganhar diversos airdrops como efeito rede de protocolos que são criados dentro dessas blockchains, no caso da Cosmo, ou que utilizam algumas dessas soluções nos seus aplicativos ou em sua rede, tá bom? Então, isso é o que chamamos de airdrop passivo, tá? É o tipo de airdrop mais fácil de fazer. Você só precisa comprar esse token e travar ele em stake, tá? Só que como ele é tão fácil de fazer, a concorrência também acaba por ficar muito grande. As baleias não vão fazer os tipos de airdrops que a gente chama de ativos, mas esses passivos eles vão sim fazer, porque basta eles comprarem tokens e travar em stake, o que é muito fácil. Então, essa imagem aqui não está muito legível, tá? Não está muito boa de ver, mas isso aqui é um quadro que mostra pra gente assim, uns tiers que a gente fala, tá? Então, se eu tiver tantos tokens travados em stake, eu tô imerso, englobado em qual percentual de usuários que estão fazendo isso. E claro, dentro do menor percentual é sempre mais chance de você se eleger esse airdrop. Lembra que eu falei que por ser fácil muitas baleias e muitos usuários comuns acabam por fazer? Então lá atrás, se você travasse, por exemplo, um token Ronin stake, você tinha ganhado o airdrop da Pixel. Agora acredito que no próximo airdrop que sair ali, você já vai ter que ter travado uns 50 tokens. Então essa barreira, essa régua, ela vai aumentando. E aqui mostra pra gente algumas opções bem claras, né? Por exemplo, Atom, token Atom. Se você tiver 25 tokens Atom travado, você vai ter ali, vai estar dentro do universo de 60% que fazem isso. Agora, se você dobrar essa quantidade, tiver aqui, ó, 50, 55, você já vai estar entre os 30%,
que é o que eu considero uma barreira legal. Se a gente vir aqui para Celestia, que é o token TIA de disponibilidade de dados, se você tiver 20 tokens travados, você vai estar no universo de 60%. Agora, se você tiver acima de 47, vamos aumentar ali para 50, 55, você já vai estar dentro dos 15% se você tiver acima de 53 tokens, o que é muito interessante. Dimension, um token novo que lançou agora, que recebemos como airdrop e que estamos utilizando também nesse mecanismo de travar em stake para ganhar airdrop. Então eu venho falando muito para a comunidade que o interessante é acima de 50. Então a gente percebe aqui ó, que se a gente tiver 51, a gente vai estar dentro do universo de 50%. Agora, se a gente der um upgrade aqui para cima de 100, a gente vai estar dentro do universo de 30%, tá? Então, tenham sempre isso aqui em mente. Claro que você estando num universo mais nichado, menor, maior é a sua chance de ganhar airdrops, tá bom? Então, isso é o que eu chamo de airdrops passivos. E a gente pode vir agora por airdrops ativos. O que são? São airdrops que são necessárias interações, diferente dos passivos, que basta a gente colocar em stake. Aqui a gente precisa fazer algum tipo de interação. Por exemplo, aqui a gente tem a The Bridge, Layer Zero, Wormhole. Wormhole, inclusive, que acabou de sair seu snapshot. Não adianta mais você fazer, vai sair o airdrop aí no dia 20, mas são pontes que ligam redes de blockchains. Então vamos lá, o que são pontes? Imagine que a gente tem diversos países separados por um mar. E aí, esses países não conseguem conversar. O que seria o conversar? A gente não consegue se deslocar para lá de carro, vamos dar esse exemplo. E uma vez que uma ponte é construída, ligando todos esses países, eu consigo pegar o meu carrinho velho aqui e me ligar, por exemplo, da Espanha para Portugal, do Brasil para a Noruega, e assim vai, tá? É só uma imaginação aqui. Mas é isso que as pontes fazem. As pontes fazem, por exemplo, a gente conseguir mandar Ethereum da Scroll para a ZK-Sync, que são dois protocolos aí, duas soluções de segunda camada da rede Ethereum que estão aparecendo aí, beleza? Então, utilizando já o exemplo do Scroll e ZK-Sync, a gente precisa fazer transações ali dentro. O que são essas transações? Um swap, que é uma troca. Por exemplo, eu tenho o WBTC, que é um token envelopado de Bitcoin dentro da rede Scroll e quero trocar ele por ETH. Então, faço um swap utilizando algum dos protocolos de lá. Faço uma bridge utilizando essas bridges para mandar para outra rede. São interações. O mesmo digo para ZK-Sync, beleza, rapaziada? Então, como se qualificar para airdrops, galera? Eu tenho visto muita gente falando de launch pool em Binance, isso lá é a maior furada, você tem que ter muito dinheiro. Os grandes influencers ficam vendendo essa narrativa justamente para poder eles ganharem dinheiro, mas para você ganhar dinheiro lá você precisa botar muita grana. Como é que eu me qualifico para airdrop sendo um usuário real da rede? E existem também formas que facilitam você ser um usuário que aí você não se torna tão real, porque você sabe o que tem que fazer, que é o quê? O sistema de pontuação, tá? Então, ser um usuário da rede é o quê? Fazer swaps. O que é fazer swaps? Fazer trocas de um ativo por outro dentro de aplicativos daquela rede. Calma que a gente vai ver como é que a gente enxerga os aplicativos dentro da rede. Utilizar bridge, que foi o que a gente acabou de mostrar aqui, tá bom? Fazer lend borrow. O que é lend borrow? Deixar ativos como garantia e pegar empréstimos numa Aave da vida, numa Margify, numa Camino da vida. Montar pool de liquidez. Então tem muita gente que gosta de montar pool de liquidez no Uniswap. Você pode montar pool de liquidez numa Ecubo da vida e ganhar airdrops fazendo isso. Não precisa ser em protocolos que já são mais consolidados, mas protocolos que sim vão te dar airdrops por fazer isso, tá? E mintar e criar NFTs. Então, utilizar o mundo de NFTs aqui para ganhar airdrops. Então, lá na comunidade a gente faz muito o quê? Cria um NFT na rede Zora e todos os outros mintam, tá bom? E por aí vai, cada vez vai revezando quem tá criando e quem tá mintando. Então, isso aqui é ser um usuário real da rede, é você comprar um NFT na rede, é você fazer uma troca que você tá precisando, é você montar uma pool para você gerar taxa e ganhar dinheiro com isso, tá bom? E aqui a gente pode vir aqui, ó, como ser um usuário real da rede. Então, se você digitar ali no DeFi Llama, Scroll, por exemplo, vai aparecer para vocês uma gama de protocolos que estão dentro do guarda-chuva da Scroll. O que significa isso? Estão dentro da blockchain, da rede da Scroll. Então, você quer fazer um swap, que eu falei para vocês que quer trocar, por exemplo, um WBTC por ETH, você vem aqui na Ambient Finance, que também vai ter airdrop, e aí faz uma troca ali dentro. Então, é muito simples. E aí você consegue, sim, se eleger por airdrop, porque você está gerando um histórico, está gerando transação dentro daquela rede. Aqui na SyncSwap, mesma coisa, tá bom, pessoal? Então, bem fácil. Eu botei Scroll aqui, mas pode ser qualquer outro protocolo, beleza? E aí, um outro lugar também que eu gosto de ver é o TrustGo. Então, no TrustGo, você digita lá a sua wallet, né, o seu endereço, você conecta e aparece todos os dApps, tal como aqui, ó,
DeFi Llama, aparece os débitos que tem ali e aparece o número de transações que você fez naqueles débitos. Então, por exemplo, se você não fez nenhuma transação na Orbiter, vai lá e faz uma bridge, faz uma transação aqui na Orbiter. Se você não fez nenhum em PancakeSwap, vai lá e faz uma transação. Aqui você vê que, pá, eu fiz muito aqui na SyncSwap já. Então, eu vou dar uma segurada na SyncSwap e vou vir em outro protocolo, beleza? Quanto maior a gama, o número de protocolos diferentes, é melhor. Isso aí é sempre um multiplicador, tá bom? Sem contar que, pô, SyncSwap vai ter airdrop, Maverick vai ter airdrop, Orbiter vai ter airdrop. Então, a gente farmando Scroll, um exemplo aqui, e utilizando esses protocolos que vão ter airdrop, a gente tá farmando eles de forma secundária também, tá bom, pessoal? Aqui é o que eu trouxe para vocês para exemplificar o sistema de pontos. Então, isso aqui é da MarginFi. A MarginFi, quando a gente clica aqui, ó, How do Points Work, ele mostra para a gente o que? Se você depositar $1, você ganha 1 ponto por dólar depositado. Mas se você pegar como empréstimo $1, você ganha $4. Ou seja, você ganha 1 ponto por dólar depositado e ganha 4 pontos por dólar que você toma como empréstimo e ganha 10% também por meio de link de referência. Isso daqui facilita a vida, mas lembre-se que isso aqui facilita a vida de todo mundo sabe o que fazer, a concorrência fica maior, tá bom, pessoal? E aí, como escolher os melhores airdrops, tá? Uma coisa que eu gosto de olhar, que é o que eu falei para vocês lá no começo, que é o fundraising. Então, quanto que aquele protocolo captou de investimentos em rodadas de investimentos, lembrando que eles são startups, recebem rodadas de investimentos. Então, o quanto ele arrecadou vai me mostrar para mim o tamanho do bolo. E a quantidade de wallets e carteiras que tem farmando, que tem ali interagindo com esse protocolo, vai me mostrar para quantas fatias esse bolo vai ser distribuído, beleza, rapaziada? Então vamos ver como é que a gente olha. Então, esse site aqui é o CryptoRank.io, vou deixar todos os sites aqui na descrição, fiquem tranquilos. E aí basta você digitar o protocolo ali, por exemplo, Scroll, e aí vai aparecer aqui, ó, quanto que eles levantaram de investimentos. Então aqui no caso da Scroll, eles levantaram 80 milhões, e aqui mostra até quem foram os investidores. Por exemplo, a Polychain Capital é um investidor muito conhecido. Isso daí deixa a gente mais otimista, vendo que tem VCs mais importantes investindo no protocolo. Então aqui $80 milhões é bastante grana, então é um bolo legal que vai ser distribuído. E aqui eu trouxe essa imagem também só para ficar legal aqui para vocês, tá? Então aqui a gente tem ZK-Sync, por exemplo, $450 milhões, Starknet, $280 milhões, e por aí vai. O Wormhole acabou de sair o snapshot, ó, $225 milhões. E a gente consegue ter uma noção de quão grande será esse bolo que será distribuído. E se a gente vir aqui na TrustGo, isso aqui é a parte de cima daquele print da TrustGo, e a gente conectar aqui, ó, a gente consegue ver nosso wallet e a gente consegue ver, por exemplo, aqui, ó, sou 1.856 de quantos? De 5 milhões de carteiras. Então, a gente sabe que tem 5 milhões de carteiras interagindo nesse protocolo. Então, a fatia do bolo vai ser dividida para muita gente. Claro que 5 milhões de carteiras aqui não quer dizer que 5 milhões de carteiras estão ativas, tá bom? Então, lá na Rede Scroll, por exemplo, a gente tem mais de 2 milhões de carteiras ativas, mas você faz poucas interações e você sobe muito rápido no ranking. Então, mais rápido do que entender quantas carteiras tem interagindo, quantas carteiras tem ativas, na verdade, são saber quantas estão realmente interagindo com o protocolo, tá? Isso aí é muito mais importante. E aqui a gente chega na parte de segurança, galera. Então é muito importante a gente saber ter um setup de segurança dentro de cripto, ainda mais para quem está interagindo com airdrops, tá bom, pessoal? Então vamos lá, segurança com airdrops. Então jamais entrar em links pelo Google. Conheço pessoas que entraram em links pelo Google e foram drenadas em valor alto. Tomem cuidado com os links que vocês interajam. Ter uma extensão de alerta / leitura de códigos. Então eu gosto de utilizar o Wallet Guard. Quando eu vou conectar qualquer aplicativo, ela lê aquele código para mim, mostra para mim se o código é malicioso ou não, para eu poder sim conectar a minha carteira depois, tá? Então eu gosto também de ter um antivírus, que é o Kaspersky, medidas como você ter o Windows original. Muita gente negligencia isso, eu mesmo negligenciava. Vale muito a pena, tá, pessoal? Você vai gastar aí $100 para ter um Kaspersky, R$100, Kaspersky e um Windows original, e paga só uma vez aí no ano. Então vale muito a pena, pessoal. Tomar cuidado com links no Twitter. Então muita gente recomenda pegar o link lá no Twitter oficial do protocolo. Só que por muitas vezes o Twitter é hackeado, então tomem cuidado. Ter sempre uma Burn Wallet. O que é uma Burn Wallet? É uma carteira ali com saldo muito pequeno, $10. Então se você tiver que conecte ela primeiro. Se você for drenado, é um valor pequeno que não vai fazer diferença para você, e não naquela sua carteira principal. Não digo nem a de hold está fora disso, mas a sua carteira principal de airdrop, por exemplo, a minha carteira principal de airdrop tem uma boa grana. Revoga as permissões e os contratos. Então a gente tem um site chamado Revoke Cash, que aí você consegue revogar todas as interações, todos os contratos que você deu permissão. Quem usa o Reb Wallet já consegue fazer isso pela Reb Wallet. Nunca seja o primeiro a verificar a elegibilidade e clamar tokens. Então, quando a gente ver que
que saiu a elegibilidade de algum airdrop, ou para clamar algum airdrop, o que chove de phishing, né? É muito grande, galera. Então tome cuidado, nunca seja o primeiro. Deixa a galera lá interagir, depois você vai lá, pega o link com alguém de confiança e aí sim interage, perfeito? Então são algumas medidas fundamentais para a gente não ser hackeado, a gente ver pessoas grandes, pessoas que estão muito tempo no mercado sendo hackeado. Todo mundo está suscetível a isso, então não vacilem, beleza? Então aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? Essa daqui é a John Fire, eu usava muito ela antigamente, agora eu utilizo essa daqui que é o Wallet Guard. Todos esses links eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, tá bom? Aqui a gente tem a Reb Wallet, que é uma carteira que eu gosto de utilizar, e eu trouxe a imagem dela aqui, ó, porque ela mostra aqui pra gente, tá vendo esse approvals? Se você clicar aqui, você vai ver todos os contratos que você aprovou, e aí você consegue revogar, claro, pagando taxa, tá bom? E aí, como traquear meu portfólio? Uma coisa que eu vejo muito no começo é o quê? A galera começa a interagir com airdrops e fica perdido. Caramba, onde é que tá meu dinheiro? Tá em um monte de carteira, um monte de rede, eu não sei onde tá. Então, dois dos mais famosos agregadores para traquear o portfólio são The Bank, em rede EVM, ou seja, Scrolls, Sync, Linea, Optimus, Arbitrum, rede Ethereum e por aí vai. O The Bank ajuda muito a gente a fazer isso. E o Step Finance na rede Solana, tá bom? Então, vou mostrar para vocês aqui como é que é o layout. Esse daqui, por exemplo, é no The Bank. Ele mostra aqui ó, o saldo em cada rede. E se a gente descer esse aqui mais um pouco, é porque esse aqui é um print, mostra lá, R$100 travado na pool, na SyncSwap. Então, o nosso dinheiro realmente não fica perdido. E quem usa Reb Wallet já é praticamente esse layout, tá? Então, é muito boa a Reb Wallet. Tá? E aqui é o Step Finance, que é o da Solana, que mostra isso aqui tudo pra gente também. É bem bom, vou deixar todos esses links aqui na descrição, fiquem tranquilos. Mostra pra gente tudo isso daí, bem detalhado, onde é que tá o nosso dinheiro nos diversos protocolos aí que a gente utiliza, por exemplo, no ecossistema da Solana. Tá? E aqui, links importantes, né? Traquear o portfólio, que eu vou deixar esses links aqui todo para vocês maceteados. Então, espero que tenham gostado. Um vídeo curto, mas realmente muito importante, tá? Ensinando o que é realmente o airdrop, espero que tenham entendido. Mandem para mim, comentem aqui embaixo as dúvidas, como achar os principais airdrops, tá bom? Então, nos vemos aí nos próximos vídeos. Um forte abraço, tamo junto.